Bom dia. 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Aí ele começa dizendo: não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, a jovem como a irmãs, com toda a pureza. Para você como pastor, os idosos, você não tem que chamar a atenção deles com aspereza, mas chame a atenção deles, mostre o erro, como você estivesse falando com o seu pai. Os idosos, você mostre a verdade para eles, sem ser áspero, sem estar brigando. E da mesma forma, os jovens, então chama a atenção deles como você estiver chamando a atenção dos seus irmãos, como você fossem irmãos mais novos. Chame a atenção deles assim. Tá? Não tem que brigar, tem que xingar, não. Chame a atenção ali de uma forma tranquila, como estivesse falando com seus irmãos mais novos. Da mesma forma com as mulheres idosas, chama a atenção delas, estão no erro, chama a atenção, como você estiver chamando a atenção da sua mãe. As mais jovens, como irmãs, com toda a pureza. Versículo 3 ele diz: tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. E olha, ajuda, trata com respeito, com carinho. Naquela época tinha muitas mulheres viúvas, né? Os maridos morriam em guerras, em combates, e aí elas estavam desvalidas. Não, essa trata com respeito, ajuda. O que hoje nós não vemos igreja não ajuda os necessitados. Quando a Bíblia se refere aos órfãos e às viúvas, são os órfãos de uma forma geral, pessoas que não tinham nenhum meio de subsistência. Então, fala, essa toma conta. Ajuda. Além de orientar, encaminhar, temos que socorrê-las. É o dever da igreja. Eu sempre lembro isso. Se tem alguma pessoa na igreja em qual eu sou pastor passando por necessidade, sem meio de sobreviver, é a nossa função, a função da igreja ajudá-la. É a função da igreja sustentá-la. É a função da igreja alimentá-la. Então, o que ele está dizendo é isso. Com toda atenção às viúvas que de fato são necessitadas de ajuda. Temos que tomar cuidado, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas se aproximam pedindo alguma coisa, mas você vai descobrir, às vezes, tem uma situação melhor do que a nossa. Tem situação melhor do que a nossa. E não é assim. Tá? Nós temos que ajudar a socorrer quem de fato necessita. O versículo 4 fala: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que este aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos dos seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Não, mas tem uma viúva, ela tem netos, tem filhos, tem uma boa situação? Não, que eles cuidem dela. Eles que têm que, é a obrigação, então tem que chamar eles e falar: olha, a responsabilidade da sua mãe, que você tem que cuidar da sua mãe.
Ah, não, eu tenho que chamar a atenção. Ah, você é neto, você tem a obrigação de cuidar da sua avó, do seu avô, dos familiares. É obrigação. Não podemos esquecer, inclusive, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, as pessoas confundem, ah, não, tem que obedecer em tudo, mesmo depois de adulto. Não, não é isso. Jesus deixou bem claro, fez várias comparações, várias pregações nesse sentido. É depois que os pais estão idosos, estão precisando de ajuda, é a obrigação dos filhos ajudar, sustentá-lo, protegê-lo, cuidar. Né? Versículo 5. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Não aquela realmente séria, aquela realmente que é viúva, mas agora só busca viver em conformidade com a palavra de Deus, que ora, que clama, que está no ministério, está na igreja para ajudar, para apoiar, está ali à disposição do Senhor. Essa nação dá todo apoio, dá toda atenção. Mas aquela outra que está ali, ela não está em busca de prazer, está viva, mas está querendo desfrutar dos prazeres da carne. Essa aí, nós somos pessoa morta espiritualmente. Acha que está viva, mas já morreu, tá? Espiritualmente já era. Versículo 7 fala, ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Ordena estes procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Você tem que exigir, você tem que exercer autoridade, você tem que pregar, você tem que ensinar, você tem que mostrar. Se elas aceitarem, bem, se não aceitar. Aí versículo 8 fala, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Se alguém se diz crente, se diz evangélico, ele não cuida dos seus, das pessoas da parente necessitada, do pai, mãe, da avó, do irmão, não sei, parente está passando dificuldades. Se ele não apoia, não cuida, já ele não tem adianta falar que tem fé e nada, não. Que ele não tem fé, porque quem tem fé obedece. Ele não obedece a palavra de Deus. Paulo está falando aí que é pior do que um descrente. Pior do que um descrente. E, infelizmente, hoje no meio evangélico, você vê muitas pessoas agindo desta maneira. Deixando os seus entes passando necessidade e eles tendem abundância. Então, vários casos assim. Então, devemos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos para examinar se realmente nós estamos sendo cristãos ou não. Versículo 9. Portanto, deve ser escrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filho, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés do santo, se socorreu os atribulados, se praticou todo tipo de boa obra. Falou, olha, presta atenção, para vocês escrever, aceitar, para estar mantendo, sustentando ali na igreja, no ministério, só pode ser a viúva com mais de 60 anos. Não tem que pegar uma novinha aqui, viu? Novinha não, porque essa aí depois não vamos ver mais à frente, ele vai falar. Porque essa aí acaba se envolvendo de novo, indo pro mundo, arrumando namorada, esse tipo de coisa. Falei, não, só ajuda mesmo as que têm mais de 60 anos. Menos de 60 anos vai trabalhar, vai se sustentar. E também
ela tem que ter sido esposa de um só marido. Ah, não, se é aquela que casou, separou, casou de novo. Não, não, não. Fora daqui. Fora daqui. Somente daquelas que foram esposa de um só marido. Ou seja, que teve somente um casamento. Cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho. Que teve uma vida regrada, uma vida decente, como boa mãe, como boa amiga, que praticou misericórdia, que procurava ajudar, que sempre procurou viver de acordo com a palavra de Deus. Tá? E versículo 11. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se. E por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Então o que ocorre? As mais jovens ficaram viúvas, já estão preocupadas em arrumar novos maridos e fazem novamente uma aliança. Veja você uma coisa, os viúvos podem casar de novo, mas é como uma espécie de exceção. Porque, olha bem, o casamento você fez um voto. Sério, então quando você casa novamente, ali depois de uma viuvez, você vai simplesmente repetir os votos que você fez para uma pessoa que infelizmente faleceu. Vai ver aqueles votos que você fez com aquela pessoa que faleceu, você não cumpriu. Daí então começa a tornar uma coisa banal. As coisas banais são condenáveis. Então, se nós realmente buscamos viver a palavra de Deus, mesmo que venhamos ficar viúva, não buscamos novos matrimônios. Permanecemos firmes. Mais do que isso, versículo 13, aprendem também a ser desleixados em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras, indiscretas, comentando os assuntos que não lhe dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não dê ao inimigo nenhum pretexto de maledicência. Então, muito bem, porque a mulher começa, mulher jovem, ficou viúva, outra sozinha, começa ficar meio desleixada, doidinha, fazendo coisas erradas e aprontando. Então, o conselho de Paulo é que elas casem, vão administrar suas casas, cuidar de seus maridos, desse novo marido, e deixa sem nenhum pretexto de coisas erradas. Para que não apronte. No versículo 15 ele diz, algumas de fato já se desviaram seguindo a Satanás. Então tem que tomar cuidado que tipo de pessoa nós estamos aceitando na igreja, que tipo de pessoa nós estamos ajudando, nós estamos apoiando. Ok? Nós lemos até o versículo 15 de 1 Timóteo, capítulo 5. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 16. Toda dúvida, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.